país, do Brasil, neste ano. Tava tudo muito calmo. Entrevistas coletivas bem-humoradas. Parece que estão um pouco tranquilo, mas não, por dentro tá nervoso, mas tô conseguindo manter minha concentração. Atletas agradecendo o carinho do público, que de fato tem chamado a atenção. Torcedores e jogadores juntos, a gente fica cada vez mais forte. Nosso país que ganha com isso. Ficamos muito felizes em chegar aqui e ter todo esse apoio. É muita gente, é criança se emocionando. Então, isso nos dá mais força. E no único momento que a imprensa teve acesso ao treinamento, o que se viu foi o clima descontraído de sempre. Mas durante a atividade em campo, o atacante Pedro do Flamengo sofreu uma lesão no joelho esquerdo enquanto treinava entre os titulares. E no comecinho da noite, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou que ele rompeu o ligamento cruzado anterior e só volta a jogar no ano que vem. Com muita dificuldade para sair da van, o atleta voltou de muletas para o hotel e acabou cortado. O tempo de recuperação desse tipo de lesão normalmente varia de 9 a 12 meses. É a mesma que Neymar sofreu pela seleção em outubro do ano passado e não voltou a jogar até hoje. Para o lugar de Pedro, o técnico Dorival Júnior convocou João Pedro do Brighton da Inglaterra. Ele já tinha sido chamado para as eliminatórias no ano passado e esteve com o grupo nas partidas contra a Colômbia e a Argentina. O atacante de 22 anos, revelado pelo Fluminense, deve desembarcar nesta quinta-feira em Curitiba. Lofredo Luiz, muito triste, né? A gente trazer uma notícia dessa, da ausência do Pedro, de uma lesão grave. O Pedro já sofreu essa lesão em 2018 no outro joelho, né? No joelho direito. Naquela época, até a medicina esportiva tratava essa lesão com um tempo de recuperação menor, né? De 6 meses, 7 meses. Esse protocolo mudou nos últimos anos, né? A fisiologia, os ortopedistas preferem tratamento um pouco mais conservador pós-cirurgia, então por isso que esse tempo é tão longo, né? Mudou muito. Ele é, como disse o Brizola na reportagem, de 9 a 12 meses, né? O Neymar, por exemplo, se machucou em outubro do ano passado e não voltou ainda. Então o Pedro, infelizmente, vai ficar esse tempão aí longe dos gramados e já conhece como é esse processo, né? Porque fez essa mesma cirurgia em 2018. É muito triste, né? Quando qualquer jogador tem uma lesão como essa, a lesão do dia a dia, né? O jogador fica 2 semanas fora, 3 semanas, né? Ela é da profissão. É óbvio que essa aí também está, né, sob os riscos da profissão. Até acontece com uma certa frequência no futebol especificamente, né? Sim. Mas é muito dolorida. Muito dolorida, né? O jogador está preparado, sabe que está correndo um risco de lesão, mas nunca está preparado para uma lesão tão grave que para um ano da carreira praticamente. Porque mesmo 9 meses, fala assim, 9 meses... de 9 a 12 meses. 9 meses é um ano. 9 meses para um jogador de futebol, parar um jogador de futebol por 9 meses é perder uma temporada. Então, é muito difícil, muito duro para o Pedro, muita força para ele nesse momento. É um jogador que tenho certeza que ele vai se dedicar ao máximo para que o tempo seja o mínimo. Eu não tenho a menor dúvida, ele não vai se entregar, ele vai fazer tudo que estiver possível ao alcance dele. Às vezes não tem muita coisa ao alcance dele, mas o que puder fazer, a partir do momento que ele puder fazer, ele vai fazer e vai voltar muito forte. Só que, para o momento atual da seleção brasileira e do Flamengo, é um baque tão assim, o baque para o Pedro é maior, óbvio, mas é um baque muito grande para a seleção brasileira, que eu acho que ele deveria ser utilizado agora, já deveria ter sido utilizado na Copa América e para o Flamengo também. Luiz, antes de passar a bola para você, só vender o peixe do nosso canal, né? Daqui a pouquinho no Sport TV, no Redação Sport TV, Dorival Júnior, técnico da seleção, ao vivo, exclusivo, para falar sobre vários assuntos. É claro que vai falar inclusive sobre o Pedro também, mas falar um pouco sobre as perspectivas para esses próximos 2 jogos. Luiz, o que você pode dizer do Pedro, que estava vivendo um momento ótimo até sofrer a primeira lesão muscular, voltou, fez gol de pênalti contra o Corinthians, inclusive, mas era uma lesão muscular, né? E agora essa lesão articular. A gente tem até números, Luiz, das últimas temporadas do Pedro, olha aí. Olha os números. É muito... ele igualou o número da temporada de 22 com 20 jogos a menos. Sim. É impressionante isso. E é muito triste, né? Sempre quando a gente fala de uma lesão de um jogador, a gente está falando de um afastamento de um profissional da rotina diária dele, a rotina que faz com que ele mantenha a vida dele e a vida da família dele. Óbvio que o jogador de futebol, principalmente aqui no Brasil, de alto rendimento, ganha muito, mas a gente está falando
questão psicológica e da questão pessoal dele, do trabalho do dia a dia. Eu e o Lofredo, a gente comentava até antes da Copa América que, por merecimento, o Pedro deveria estar na lista. Não esteve, nunca foi tão bem explicado assim, mas enfim, já faz parte do passado. Mas eu acho que a frustração do Pedro é até maior nesse caso do que no caso da Copa América, porque nesse caso é um início de ciclo do Dorival nas eliminatórias. No treino que o Dorival fez para montar a equipe para o jogo de amanhã, o Pedro era titular. Estava com essa ideia de ter ele como centroavante de referência e ele acaba tendo essa lesão nesse momento importante para ele na temporada pelo Flamengo, importante pela convocação também. E vai ser mais um processo em que ele ficará afastado não só do clube dele, mas do projeto Seleção Brasileira, pensando numa Copa do Mundo. É óbvio que ele vai ter tempo ainda o suficiente para retomar essas atividades, para tentar uma vaga na Copa de 2026. Mas uma lesão é sempre muito traumática para um jogador de futebol. Eu acho que se a gente conseguir enxergar uma parte boa em meio a tanta dificuldade, tanta notícia ruim para o Pedro, é que ele foi papai recentemente, vai poder ficar mais tempo ao lado dos filhos. E eu acho que isso, pro psicológico e para a saúde mental do jogador, tem uma importância gigantesca que a gente não mensura em estatística, né? Pois é, e o Flamengo, como isso aconteceu durante o período da data FIFA, né, quando ele estava defendendo a seleção brasileira, o Flamengo acionou um mecanismo pedindo a indenização da FIFA por esse período que ele vai ficar longe, né? Porque, claro, ele é um desfalque para a seleção brasileira, mas é um desfalque também muito grande para o Flamengo nessa temporada. E se a gente pensar nesse prazo de 9 meses, é possível, né, nas melhores hipóteses, que ele volte a jogar pertinho do Mundial de Clubes de 2025, né? Esse Mundial enorme. Então, o Flamengo acionou a FIFA para ter a indenização por essa lesão do Pedro. Tem, assim, isso tá muito dentro do justo, né? Se o atleta se lesiona, se machuca defendendo a seleção, tem que ter algum retorno para o clube. Claro, assim, é um mecanismo muito correto, né? Não dá para o clube ficar pagando, e os salários dos jogadores, principalmente jogadores que estão servindo seleção, tem um peso dentro do clube. Não dá para o clube estar pagando por algo que aconteceu a serviço de outro empregador. No Principalmente caso pagando sem ter, né? Então, assim, o Flamengo tem que ir mesmo atrás desse direito. A gente sabe que o valor acaba não sendo o valor total. Há um prejuízo para o clube, mas, enfim. Mas já ajuda, né? Todo seguro, né? Quando você recebe o seguro nunca cobre exatamente aquilo que você perdeu, né? Um seguro de um carro, por exemplo, você perde o teu carro, você recebe o seguro, você não compra o mesmo carro. Primeiro que você não compra o mesmo carro, porque você não compra o mesmo carro mesmo. Você tem uma relação ali com aquele carro e você vai ter que procurar alguma coisa diferente, né? Então, todo seguro você tem um prejuízo, mas é melhor ter o seguro do que não ter, né? Então, nesse caso, é muito importante que o Flamengo acione realmente e receba por isso, muito justo. E no caso do Flamengo não tem o retorno esportivo, que é o mais importante, né? Esse prejuízo não tem como, não tem seguro nenhum que pague. Por isso que o time está tentando um reforço para substituir o Pedro, né? Dá uma passadinha no GE. Globo antes de falar do substituto do Pedro na seleção, que é o João Pedro, para falar do Martial, jogador francês, jogador do Manchester United, que está no radar do Flamengo. O futebol brasileiro está maravilhoso, hein? Que janela aleatória, hein? O futebol brasileiro está maravilhoso. Bem, eu gosto, hein? É legal. A gente agora estamos contratando alguns jogadores europeus, já desde a temporada passada, alguns jogadores europeus com destaque internacional. Nós temos aí no Vasco o Payet, o Braithwaite. Como que é? Braithwaite. No Grêmio. São jogadores que têm... No Grêmio é Braithwaite. Braithwaite, boa. Né? Jogadores que tiveram destaque recente no futebol internacional. Marcelo, Thiago Silva? Não, sem contar os brasileiros. Eu estou dizendo, os europeus. Antes a gente trazia de volta os nossos, contratava alguns do cenário sul-americano que não estavam em destaque, que iam no futuro ser destaque ou não, iam ficar por aqui. Alguns deles ficaram por aqui, tipo o Arrascaeta. A Arrascaeta era um jogador para a gente ver no futebol europeu. Veio para o Brasil e ficou no Brasil. Né? Então, isso aí, a gente está conseguindo trazer grandes nomes do futebol, manter bons nomes do futebol nacional e trazer grandes nomes do futebol internacional. Alguns praticamente todos em final de carreira, mas com boa contribuição. E com o corte do Pedro, o Dorival decidiu convocar o João Pedro, que havia sido